Meu filho e sua esposa partiram para uma viagem de aniversário naquela manhã. Por volta do meio-dia, minha nora ligou, em pânico, gritando. Meu filho estava no pronto-socorro em estado crítico. Não hesitei. Peguei a mochila que estava na mesa e saí correndo imediatamente. No meio do caminho, senti sede. Encostei o carro e abri a mochila para pegar água. Foi quando vi algo estranho lá dentro. Dirigi direto para a delegacia mais próxima com aquilo. O policial olhou para o dispositivo. Depois olhou para mim. Senhor, disse ele cuidadosamente, por favor, mantenha a calma com o que vou lhe contar. Esta coisa é extremamente perigosa. Agradeço que o senhor esteja aqui para ouvir isso. Antes de explicar que dispositivo perigoso era esse e por que estava na minha bolsa, me diga onde você está agora. Que horas são? Deixe um comentário. Vamos nos conectar. 16 de dezembro, sábado de manhã. Minha casa em Alphaville estava silenciosa. Aquele tipo de silêncio que vem de viver sozinho por tempo demais. Lá fora, uma fina camada de garoa cobria esta entrada da garagem. Dentro de casa, eu estava fazendo café, navegando pelas notícias no tablet, planejando nada mais complicado que uma ida a Leroy Merlin. Então o telefone tocou. 10h30. Não era um horário incomum para ligações, mas algo no toque soou errado, agudo, urgente. Atendi no segundo toque. Era Letícia, minha nora. Sua voz estava tremendo, entrecortada por soluços. Letícia, o que foi? Onde está o Pedro? Ela mal conseguia formar as palavras. Pai, é o Pedro. Houve um acidente, acidente de carro. Ele está no hospital sírio-libanês. Eles estão dizendo que é grave. O senhor precisa vir agora. O mundo girou. Minha xícara de café bateu no balcão com força, derramando o líquido marrom pelo mármore. Como? O que aconteceu? Não sei. Ela estava chorando mais alto agora. Estávamos voltando do café da manhã e outro carro. Não sei, pai. Ele está inconsciente. Estão fazendo exames. Os médicos dizem que não sabem se ele vai passar do dia. Meu peito apertou. 59 anos e meu coração ainda não havia aprendido a lidar com o medo. Pedro, meu garoto. Voltei no tempo, não consegui evitar. 16 anos. Mãos nervosas no volante do meu velho Corolla. Primeira vez dele dirigindo. Eu havia posto a mão no ombro dele e dito: Confio em você, filho. Ele sorriu, apavorado e corajoso ao mesmo tempo. Agora estava numa cama de hospital a 3 horas de distância. Talvez não respirando. Talvez não. Se apresse, pai, por favor. A linha morreu. Não pensei. Apenas me movi. Quarto no andar de cima. Peguei a mochila que estava na cadeira perto da janela. Letícia deve ter preparado para mim ontem quando ela e Pedro passaram aqui. Ela havia dito algo sobre todos nós irmos viajar em breve, que atenciosa dela. Não chequei o que havia dentro. Apenas joguei uma muda de roupas, meias, carregador do celular. A bolsa parecia mais pesada do que eu lembrava, mas não me importei. Sem tempo. Escada abaixo. Chaves, carteira, casaco, garagem. Meu Civic cinza, um 2021 que comprei 3 anos atrás, depois de vender a empresa, estava esperando. Joguei a mochila no banco do passageiro. Me coloquei atrás do volante e liguei o motor. O motor roncou suavemente. Não deixei esquentar. Apenas saí de ré, pneus rangendo no piso molhado, e entrei na rua vazia. 3 horas até São Paulo, pela Raposo Tavares. Conheci a rota de cor, minhas mãos agarraram o volante. Minha mente correu mais rápido que o velocímetro. Aguenta, Pedro. Estou chegando. Apenas aguenta. Não chequei a mochila. Não questionei por que estava lá, perfeitamente preparada, como se alguém soubesse que eu precisaria dela. Apenas dirigi. 3 horas até São Paulo. 3 horas que deveriam ser minhas últimas. Ao meio-dia, estava a 1 hora dirigindo. A Raposo Tavares se estendia vazia à frente. Apenas eu, o ronco do motor e um frio que nada tinha a ver com dezembro. Minhas mãos agarraram o volante mais forte do que precisavam. Meu peito parecia oco. Aguenta, Pedro, estou chegando. Pensei naquele dia novamente, ensinando-o a dirigir. Ele havia sido tão cuidadoso, tão ansioso para me orgulhar. Agora estava numa cama de hospital. Talvez não respirando. Talvez... Balancei a cabeça.
Não, não pense assim. Pisei mais fundo no acelerador. 70, 75, 80. Foi quando senti. O carro parecia diferente, mais pesado, como se estivesse puxando peso extra que eu não conseguia ver. E havia uma vibração sutil, zumbido constante subindo pela coluna de direção. Não era a sensação normal da estrada, algo mais. Disse para mim mesmo que não era nada. Talvez o alinhamento estivesse desregulado. Talvez precisasse de pneus novos. Mas a sensação não saía. Minha garganta estava seca. Minha cabeça latejava. Precisava de água. Lembrei que Letícia havia colocado água na mochila. Ela havia pensado em tudo. 45 minutos depois, vi uma placa. Posto de gasolina 2 quilômetros. Peguei a saída. O posto estava quase deserto. Alguns caminhões estacionados no fundo, vento cortando o asfalto vazio. Parei numa vaga, desliguei o motor e peguei a mochila no banco do passageiro. Abri o compartimento principal, procurando pela garrafa de água que Letícia havia preparado. E foi quando vi. Lá, aninhado entre a camisa dobrada e minhas meias extras, havia algo que não reconheci. Uma caixa preta do tamanho de um livro de bolso. Metal. Aparência pesada, com fios finos correndo pelas bordas e uma pequena luz LED de um lado piscando devagar. Vermelho ligado, desligado, ligado, desligado. Congelei. O que é isso? Puxei com cuidado, colocando a mochila de lado. O dispositivo estava frio ao toque. A luz vermelha pulsava como batimento cardíaco. Meu garoto havia preparado esta bolsa, ou sua esposa havia. Havia um pequeno interruptor na lateral. Meu polegar o tocou acidentalmente. Clique. A luz vermelha virou amarela e o dispositivo começou a apitar. Bip, bip, bip. Mais rápido que meu pulso, mais alto que o vento lá fora. Minhas mãos ficaram dormentes. Coloquei no banco do passageiro, meu cérebro lutando por explicações. Um rastreador GPS. Algum tipo de alarme médico? Não, nada disso fazia sentido. Isso não era algo que você coloca por acidente. Isso era algo que você esconde. E Letícia, minha nora, a mulher em quem confiei para preparar minha bolsa, havia colocado isso aqui. Ou pior, Pedro havia... Meu peito apertou. Minha mente lutou contra o pensamento. Não, não, meu garoto. Ele não faria. Mas o dispositivo continuou apitando. Luz amarela piscando mais rápido agora. E lembrei de como o carro havia parecido. Pesado, errado. Olhei para meu celular no porta-copos. Podia ligar para eles. Perguntar o que era isso. Tinha que haver uma explicação. Mas algo me impediu. Um instinto que não tinha nome. Uma certeza fria se instalando no meu estômago. 3 quilômetros atrás, havia passado por uma placa. Delegacia de polícia, próxima saída. Envolvi o dispositivo na camisa extra da mochila. Coloquei gentilmente de volta e fechei o zíper. Minhas mãos ainda tremiam. Liguei o motor, mas não voltei para Raposo. Fiz o retorno, indo para a saída que havia passado antes. Não liguei para Pedro, não liguei para Letícia. O instinto me disse para não ligar. Dirigi em direção às únicas pessoas que poderiam ter respostas, e as únicas em quem ainda podia confiar. 5 minutos depois, parei no estacionamento da delegacia. O prédio era pequeno, tijolo, um andar, bandeira do Brasil pendurada imóvel no frio. 3 viaturas estavam na frente, cobertas por uma fina camada de chuva. Peguei a mochila, senti o peso do dispositivo dentro e caminhei em direção à entrada. Minhas mãos ainda tremiam. A delegacia era pequena, 3 escrivaninhas, luzes fluorescentes piscando, cheiro de café queimado. Um policial jovem atrás do balcão levantou os olhos quando entrei. Depois viu o que eu estava carregando. Senhor, posso ajudar? Coloquei a mochila no balcão e abri. Puxei o dispositivo preto ainda embrulhado na minha camisa. A luz amarela piscava através do tecido. O apito havia diminuído, mas ainda estava lá, fraco, constante. Encontrei isso, disse. Minha voz não parecia a minha. Na minha bolsa, não sei o que é. O policial olhou, seu rosto empalideceu. Senhor, não toque. Uma porta se abriu atrás dele. Um homem saiu. Final dos 50, cabelo grisalho, olhos atentos. Usava distintivo de investigador no cinto. Seu olhar foi direto para o dispositivo no balcão.
e sua expressão mudou instantaneamente. Todos se afastem, disse. Sua voz cortou a sala como lâmina. Agora. O policial jovem cambaleou para trás. O investigador Mendes dizia sua placa de identificação. Pegou seu rádio. Aqui é Mendes. Preciso do esquadrão antibombas na delegacia. Possível detonador remoto. Repito, possível detonador. As palavras me atingiram como soco no peito. Detonador. Mendes olhou para mim. Senhor, preciso que saia. Não toque em mais nada. Segui-o para o frio lá fora. Minhas pernas pareciam que iam ceder. Qual seu nome? Mendes perguntou. Carlos Ribeiro. Senhor Ribeiro, onde conseguiu esse dispositivo? Minha mochila. Estava dirigindo para São Paulo. Meu filho, ele está no hospital. Ou pensei que estava. Minha nora preparou a bolsa para mim. Não chequei até parar para beber água. Quem teve acesso ao seu veículo? Moro com meu filho e sua esposa, mas eles não fariam. Eles estão em São Paulo. Pedro está machucado. Ele está... Mendes levantou a mão. Vamos chegar lá. Agora preciso que fique calmo. 15 minutos depois, uma van preta parou no estacionamento. Esquadrão antibombas. 2 homens em equipamento tático saíram carregando equipamentos. Entraram, examinaram o dispositivo, falaram em voz baixa com Mendes. Então um deles voltou. Investigador, precisamos checar o veículo dele. Meu Civic estava a 20 metros. A equipe se aproximou cuidadosamente, usando espelhos em hastes extensíveis para olhar por baixo. Um deles se ajoelhou, deslizando uma pequena câmera sob o lado do motorista. Ele congelou. Depois se levantou e acenou para Mendes. Precisa ver isso. Mendes caminhou até lá, olhou, sua mandíbula enrijeceu. Virou-se para mim. Senhor Ribeiro, vem aqui. Caminhei com pernas que mal funcionavam. O técnico segurou o espelho em ângulo sob meu assento. Lá, montado na parte inferior do chassi, estava um pacote cinza, fios, um pequeno receptor piscando. C4, disse o técnico baixinho. 2 quilos, suficiente para eliminar o veículo e qualquer um dentro. O mundo inclinou. Sentei pesadamente no meio-fio, minha visão embaçada. Meu peito parecia que estava desabando. Mendes se agachou ao meu lado. Senhor Ribeiro, quem teve acesso ao seu carro? Meu filho, sussurrei. E sua esposa. Mas não, eles não fariam. São família. Onde estão agora? São Paulo. Hospital Sírio-Libanês. Pedro sofreu um acidente esta manhã. Letícia me ligou, por isso estava dirigindo. Os olhos de Mendes se aguçaram. Senhor Ribeiro, acho que precisa ligar para esse hospital agora. Ele me entregou seu telefone. Minhas mãos tremeram enquanto discava. A linha tocou 2 vezes. Hospital Sírio-Libanês, pronto-socorro. Como posso ajudar? Meu filho, disse. Minha voz falhou. Pedro Ribeiro. Foi trazido esta manhã. Acidente de carro, estado crítico. Uma pausa. Deixe-me verificar nossas admissões. Um momento, senhor. Os segundos se estenderam como horas. Senhor, sinto muito. Não temos nenhum paciente com esse nome. Nenhuma admissão hoje que corresponda com essa descrição. O telefone escorregou da minha mão. Bateu no asfalto com um ruído surdo. Mendes pegou, encerrou a ligação. Então, se sentou ao meu lado no meio-fio. Senhor Ribeiro, disse baixinho. Acho que alguém queria que o senhor sumisse e acho que sabe quem. Não conseguia falar, não conseguia respirar. O telefone estava no asfalto ao meu lado. Pedro não estava no hospital. Nunca havia se machucado, o que significava que tudo havia sido mentira. A ligação, o pânico, o amor na voz de Letícia quando implorou para eu me apressar. Tudo armação para me deixar sozinho na estrada, dirigindo rápido, desesperado em direção aos meus momentos finais. Meu garoto, a criança que criei sozinho depois que sua mãe morreu, havia colocado um dispositivo no meu carro. Sua esposa havia preparado o gatilho na minha bolsa. Eles me queriam fora, e quase conseguiram. Fiquei ali tremendo, olhando para a garoa, entendendo a verdade com clareza brutal. Cada detalhe havia sido engenhado. O momento, a mentira, a urgência, a estrada. Haviam contado com o amor me cegando, com o medo me empurrando para frente,
com a velocidade fazendo o resto. Se não tivesse parado, não olhado, não confiado no meu instinto, teria desaparecido em silêncio. Outro acidente explicado pelas autoridades que nunca saberiam a verdade. Uma hora depois, estava sentado no escritório apertado de Mendes. Cheirava de café velho e algo que não conseguia identificar. Desespero, talvez. As paredes eram alinhadas com arquivos. A mesa estava enterrada sob pilhas de processos. Uma única janela deixava entrar luz fraca de dezembro. Mendes sentou na minha frente. Havia me dado água, uma cadeira, tempo para parar de tremer. Agora deslizou uma pasta manila pela mesa. Precisa ver isso, disse baixinho. Abri. A primeira página era um extrato bancário. O nome do meu filho no topo, números vermelhos por toda parte. Seu garoto deve 500.000, Mendes disse. Investimentos em criptomoedas, cartões de crédito, apostas online. Está se afogando. Olhei para os números. 500.000 reais. Como não soube? Mendes puxou outro documento. Um mês atrás, uma apólice de seguro de vida foi ativada em seu nome. 2 milhões. Beneficiário Pedro Ribeiro. Minhas mãos ficaram dormentes. Eu não assinei isso. Sabemos. Mendes empurrou uma segunda página em minha direção. A perícia comparou a assinatura. É falsificada. Caligrafia da sua nora. Ele deslizou uma foto pela mesa. Letícia sorrindo, bonita. Ela pesquisou sistemas de detonação remota, Mendes continuou. Fóruns da Deep Web, baixou manuais de instrução. Ela planejou isso, Sr. Ribeiro. Cada detalhe. A sala parecia pequena demais, quente demais. Mas Pedro... Seu garoto é fraco, Mendes disse. Não cruel, apenas factual. Enterrado em dívidas, desesperado. Ela deu a ele uma saída e ele aceitou. Pensei em Pedro criança, ensinando-o a andar de bicicleta, ajudando-o com lição de casa, vendo-o atravessar o palco na formatura. Criei-o sozinho depois que sua mãe morreu. Dei-lhe tudo: a casa, dinheiro, amor. E foi assim que me retribuiu. Dei tudo a eles, sussurrei. Minha voz falhou. A casa, dinheiro. Criei-o sozinho depois que ela se foi. E isso é... As lágrimas vieram. Não consegui pará-las. Mendes não disse nada, apenas me deixou sentar ali, ombros tremendo, rosto nas mãos. Depois de 1 minuto, falou novamente. Senhor Ribeiro, podemos prendê-los agora. Tentativa de homicídio, fraude. Mas eles vão arranjar advogados. Vão alegar que o dispositivo apresentou defeito, que foi acidente. Saem em 5 anos. Levantei o olhar, meus olhos ardiam. Ou, Mendes disse, inclinando-se para a frente, fazemos eles pensarem que conseguiram. Deixamos eles tentarem coletar o seguro. Pegamos eles no ato com evidências que não podem negar. Limpei o rosto com as costas da mão. O que precisa que eu faça? A expressão de Mendes não mudou, mas algo tremulou em seus olhos. Desapareça. Olhei para a pasta, para a dívida, para a foto de Letícia, para a apólice de seguro, com minha assinatura falsificada. Eles me queriam fora. Então era exatamente isso que daríamos a eles. Me diga o plano, disse. Mendes assentiu. Encenamos seu desaparecimento. Fazemos parecer real. Um acidente, uma tragédia. Eles vão fazer o papel da família enlutada. E quando entrarem naquele escritório de seguros, quando sorrirem e assinarem a papelada, estaremos esperando. Sentei na cadeira. Meu garoto, meu próprio filho. Mas ele não era mais meu garoto. Era um estranho. Um estranho que tentou me apagar por dinheiro. Faça, disse. Mendes se levantou e estendeu a mão. Apertei-a, e assim, Carlos Ribeiro deixou de existir. Às 17 horas, havíamos chegado a uma pedreira de calcário abandonada a 20 quilômetros fora da cidade. Era o tipo de lugar que as pessoas esqueciam que existia. Penhascos irregulares subindo em 3 lados, uma clareira plana no centro, estradas de cascalho levando a lugar nenhum. O sol estava baixo, lançando sombras longas pelo espaço vazio. O vento cortava o vale, afiado e frio. Meu cívico estava sozinho no meio da clareira, um fantasma cinza prestes a se tornar evidência. Fiquei atrás de uma barreira de concreto 200 metros atrás. Mendes estava ao meu lado. Atrás de nós, a equipe antibombas trabalhava com eficiência silenciosa.
Haviam rebocado meu carro aqui numa prancha. Agora estavam preparando-o. Um técnico colocou um boneco de teste de colisão no banco do motorista, peso morto, para simular um corpo. Outro posicionou minha carteira e um dos meus sapatos perto da zona de destroços. Itens que sobreviveriam. Itens que identificariam a vítima. Eu observei-os trabalhar. Meu peito parecia oco. Senhor Ribeiro, o chefe da equipe antibombas, gritou. Talvez queira desviar o olhar. Balancei a cabeça. Ah, não, preciso ver isso. Ele assentiu. Não argumentou. A equipe terminou a preparação e recuou atrás da barreira conosco. Um deles segurava um gatilho remoto. Outro carregava um extintor pronto para controlar as chamas depois. Mendes olhou para mim. Tem certeza que está pronto? Não estava, mas disse. Faça. O chefe da equipe antibombas falou no rádio. Todo o pessoal limpo. Detonação em 5, 4, 3, 2, 1. Ele apertou o botão. A explosão rasgou a pedreira como trovão. Uma bola de fogo massiva irrompeu debaixo do meu carro, laranja e vermelha, fumaça preta espiralando no céu. O Civic se levantou do chão, virou e bateu numa pilha torcida de metal em chamas. O som ecoou pelos penhascos, afiado e brutal. Senti a onda de choque no peito. Não conseguia desviar o olhar. Aquilo deveria ser eu. Queimando, sumido, apagado. Meus joelhos pareciam fracos. Mendes pôs a mão no meu ombro. Está bem? Não tinha certeza se algum dia estaria bem de novo. Bombeiros entraram com mangueiras, borrifando espuma sobre os destroços. As chamas morreram devagar, deixando um esqueleto enegrecido de aço. Fumaça deslizou pela clareira, cheirando a borracha queimada e gasolina. Olhei para o que restava do meu carro. Não sei mais o que sou, sussurrei. 2 horas depois, estava sentado numa casa segura do outro lado da cidade. Era um apartamento pequeno, móveis sem graça, paredes bege, uma única janela com vista para um estacionamento. O tipo de lugar que ninguém nota. Mendes me trouxe aqui. Disse para ficar dentro de casa, ficar longe do telefone, deixar o mundo acreditar que eu havia sumido. Ele ligou a TV, mudou para o noticiário local, e lá estava. O rosto da âncora estava sombrio, profissional. Atrás dela, uma foto do meu carro, ou o que restava dele, queimando na beira da Raposo Tavares. Notícia de última hora hoje à noite, ela disse. Carlos Ribeiro, 59 anos, empresário aposentado de Alphaville, morreu numa explosão de veículo na rodovia Raposo Tavares esta tarde. Autoridades dizem que a causa está sendo investigada, mas relatórios iniciais sugerem possível falha mecânica. Senhor Ribeiro estava sozinho no momento do incidente. Ele deixa um filho e uma nora. Minha foto apareceu na tela. Uma foto de 5 anos atrás, sorrindo, vivo. Embaixo, texto branco. Em memória 1964-2024. Olhei para ela, para meu próprio rosto, meu próprio nome, meu próprio fim. Não parecia real. Mendes diminuiu o som da TV. Agora esperamos e os observamos. Olhei para ele. Quanto tempo? Não muito, disse. Eles vão ver isso, vão ter que reagir, fazer o papel da família devastada. E quando fizerem, quando pensarem que é seguro, vão se mexer pelo dinheiro do seguro. Ele se recostou na cadeira. É quando os pegamos. Voltei para a Índia TV. Minha foto ainda estava lá, em memória. Era um fantasma agora, observando, esperando. E quando meu garoto e sua esposa viessem pelo dinheiro, quando sorrissem e assinassem aqueles papéis, eu estaria lá. Não sumido, apenas invisível. Naquela noite, 20 horas, ainda sábado, estava sentado na casa segura do outro lado da cidade. As telas brilhavam na escuridão. No monitor do necrotério municipal, e lá estavam eles, meu garoto e sua esposa. O investigador Mendes havia instalado câmeras escondidas no necrotério 2 horas antes. Áudio também. Podíamos ver tudo, ouvir tudo. Observei meu filho entrar naquela sala fria e estéril. Seu rosto estava vermelho, olhos inchados. Letícia estava ao lado dele, uma mão no ombro dele. Ela vestia preto, cabelo puxado para trás, sem maquiagem. A imagem da nora enlutada. O legista os levou a uma mesa coberta com lençol branco. Embaixo, um corpo. Não o meu. Um substituto, queimado irreconhecivelmente. Mendes havia arranjado tudo. O legista puxou o lençol.
Apenas o suficiente. Pedro olhou, depois se virou, mão sobre a boca. Seus ombros tremeram. Esse, esse é meu pai, sussurrou. Letícia se adiantou. Olhou para o corpo. Seu rosto não mudou. Calma, controlada. Ela colocou a mão no lençol gentilmente. Sim, disse suavemente. Esse é o Carlos. Pedro desabou numa cadeira, soluçando. Letícia se ajoelhou ao lado dele, envolvendo-o com os braços, sussurrando algo que não conseguimos ouvir. Sentei no escuro observando. Meu peito doía. Minhas mãos tremiam. Esse é seu filho. Mendes disse baixinho ao meu lado. Não respondi, não conseguia. Uma hora depois estavam de volta à minha casa. A equipe de Mendes havia instalado câmeras lá também. Sala, cozinha, até o quarto. Podia ver tudo. Pedro entrou primeiro, jogando o casaco no sofá. Letícia seguiu, fechando a porta atrás dela. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Então Letícia exalou devagar, como se estivesse prendendo a respiração por horas. Está feio, ela disse. Pedro se virou para ela. Seu rosto não estava mais vermelho, sem lágrimas. Apenas parecia cansado. Tem certeza de que a apólice é sólida? Ele perguntou. Letícia sorriu. Não era caloroso, era afiado. 2 milhões, querido, completamente sólida. Só temos que esperar a investigação fechar. Então fazemos a reivindicação. Pedro se sentou no sofá, esfregando o rosto. E se eles descobrirem? E se eles... Não vão, Letícia o cortou. Ela foi ao bar, serviu 2 copos de uísque e entregou um a ele. O carro sumiu, ele sumiu, sem testemunhas, sem pontas soltas. Ela levantou o copo. Por nós. Pedro hesitou. Depois bateu o copo no dela. Por nós. Observei-os beber. Observei-os sorrir. E senti algo frio se instalar profundamente no meu peito. Mendes olhou para mim. Está bem? Não estava, mas assenti. Eram 23 horas quando o rádio ligou. Pedro e Letícia estavam no andar de cima se preparando para dormir. A casa estava quieta e escura. Então da sala, música, suave e gentil. Uma melodia de piano que conhecia de cor. Unforgettable, That's What You Are. Nat King Cole, música favorita da minha esposa. Pedro apareceu no topo da escada, franzindo-lhe a testa. Você ligou o rádio? Letícia saiu atrás dele envolta num roupão. Não, pensei que você tivesse ligado. Desceram juntos devagar. A música continuou tocando. Pedro chegou ao rádio. Estava na prateleira, perto da lareira onde sempre esteve. Ele olhou para ele. Eu desliguei isso, disse. Letícia olhou para ele. Então desligue de novo. Ele apertou o botão. A música parou. Silêncio encheu a sala. Ficaram parados lá, sem se mover, sem falar. Então Letícia riu, curto, nervoso. Casa velha, coisas elétricas estranhas, está tudo bem. Pedro não parecia convencido. Olhou ao redor da sala como se estivesse procurando por algo ou alguém. É, murmurou. Provavelmente. Mas sua voz tremeu. De volta na casa segura, Mendes se recostou na cadeira, braços cruzados, sorriso fraco no rosto. Isso é só o começo, disse. Olhei para Iriel, olhei para a tela. Observei meu garoto parado na minha sala, assustado e confuso. Havíamos plantado dúvida, medo. A pergunta: ele realmente se foi? Amanhã à noite, empurraríamos mais forte. Domingo à noite. Pedro foi dormir cedo. Letícia o seguiu uma hora depois. Nenhum deles sabia que a equipe de Mendes havia estado dentro de casa enquanto eles estavam fora para jantar. Observei a transmissão da câmera do quarto, da casa segura. Mendes sentou ao meu lado, café na mão, esperando. Pedro subiu na cama, puxou as cobertas, deitou a cabeça no travesseiro. Então congelou. Algo duro pressionou a parte de trás do crânio. Ele se sentou devagar. Procurou debaixo do travesseiro, puxou. O detonador. O mesmo dispositivo preto que ele havia colocado na minha mochila uma semana atrás. Luz amarela piscando, devagar, constante. E colado no topo, um pequeno pedaço de papel, manuscrito. Você esqueceu de desligar isso, filho. Papai, Pedro gritou. Jogou o dispositivo pelo quarto como se estivesse pegando fogo. Bateu no chão com um baque surdo. Não, não, não. Letícia explodiu pela porta, olhos arregalados. O quê?
O que foi? Pedro apontou para o chão, mão tremendo. Aquilo. Como está aqui? Deveria estar com ele. Letícia olhou para o dispositivo. Seu rosto empalideceu. Alguém está mexendo conosco, sussurrou. É ele, Pedro gritou. Ele não se foi. Ele sabe. Ele. Letícia o esbofeteou forte no rosto. Cale a boca, se recomponha. Ela agarrou os ombros dele. Ele se foi. Vimos o corpo, lembra? Pedro desabou na cama, mão sobre o rosto. Todo o corpo tremeu. Então quem fez isso? Sussurrou. Quem? Letícia exalou devagar. Sentou ao lado dele. Sua voz estava fria, controlada. Não sei, mas em 3 dias recebemos o dinheiro. Apenas 3 dias. Você consegue se aguentar por 3 dias. Pedro assentiu, mas seus olhos estavam ocos, vazios. No monitor, observei-o se enrolar na cama, balançando para frente e para trás. Então ouvi, mal audível através do microfone da câmera. Sinto muito, pai. Sinto muito. Fechei os olhos. Senti algo se quebrar dentro de mim. Mendes não disse nada, apenas me entregou um lenço. 3 dias depois, quinta-feira, 21 de dezembro, eles entraram no escritório de seguros em São Paulo. Não faziam ideia do que os esperava no quadrado no andar. Quinta de manhã, 21 de dezembro. A seguradora ocupava o quadrado no andar de uma torre de vidro no centro de São Paulo. Janelas do chão ao teto, mesa de mogno polida, 3 homens de terno e um acerto de contas, 20 anos em preparação. Pedro e Letícia entraram vestidos de preto, profissionais, compostos. Letícia apertou a mão do diretor primeiro. Obrigada por nos receber durante um momento tão difícil, disse suavemente. O diretor, um homem grisalho na casa dos 60, assentiu. Nossos pêsames, por favor, sentem-se. Eles se sentaram. Letícia dobrou as mãos na mesa. A perna de Pedro balançava embaixo da mesa, energia nervosa. O diretor deslizou uma pilha de papéis pela mesa. Antes de processar o pagamento, temos um procedimento padrão. Revisamos a cronologia do incidente. Pedro assentiu rapidamente. Claro, o que precisarem. O diretor apertou um botão num pequeno controle remoto. Uma tela grande desceu do teto atrás dele. As luzes diminuíram. Esta filmagem, o diretor disse calmamente, foi recuperada do sistema de segurança da casa do seu pai. A tela piscou para a vida. Garagem. Sábado, 16 de dezembro, 2h17. O ângulo da câmera era alto, montado perto do teto. Vista ampla de todo o espaço. O Civic cinza estava no centro. Então 2 figuras apareceram. Letícia e Pedro se movendo quietos, cuidadosos. Pedro se ajoelhou ao lado do carro, abriu a porta do motorista, deslizou por baixo. Suas mãos trabalharam rápido, fixando um pequeno pacote preto debaixo do assento. 2 quilos. Suficiente. Letícia estava ao lado do carro segurando o detonador. Ela o colocou cuidadosamente dentro de uma mochila na bancada, fechou o zíper, colocou na mesa perto da porta. Claro, inegável. O rosto de Pedro ficou branco. Suor se formou na testa. Letícia se levantou abruptamente. Isso é falso. Foi editado. Deepfake. O diretor não piscou. Esta filmagem foi tirada da câmera de segurança da casa do seu sogro, instalada 2 semanas antes, com timestamp, armazenada na nuvem, admissível em tribunal. A voz de Letícia subiu. Ele não tinha câmeras na garagem. Uma voz falou da porta. Calma, constante. Na verdade, eu tinha. Pedro se virou, congelou. Carlos entrou na sala. Terno cinza, saudável, vivo. A boca de Pedro se abriu. Nenhum som saiu. Então, finalmente, não, 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 não. Ele desabou na cadeira, mão sobre o rosto, soluçando. Letícia girou em direção à porta, mas o investigador Mendes bloqueou seu caminho. 2 policiais uniformizados entraram atrás dele. Letícia Ribeiro, Mendes disse baixinho, está presa. Um policial se adiantou com algemas. Letícia recuou, olhos selvagens. Foi ele, gritou, apontando para Pedro. Ele planejou tudo. Eu não sabia. Ele me manipulou. Pedro levantou o olhar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mentirosa. Foi ideia sua. Você pesquisou. Você me fez fazer. Você disse que seríamos livres. O rosto de Letícia se torceu de raiva.
Você é patético, fraco, como seu pai sempre disse. O policial algemeou os pulsos dela. Ela se debateu, mas eles a seguraram firme. Você vai apodrecer por isso, sibilou para Pedro. Vai apodrecer sozinho. Eles a puxaram em direção à porta. Ela ainda estava gritando quando a arrastaram para o corredor. Carlos caminhou devagar em direção ao filho. Parou a poucos metros. Pedro olhou para ele, olhos vermelhos, rosto quebrado. Pai, eu sinto muito. Ela, ela me fez. Eu estava desesperado. Não queria. A voz de Carlos era gelo. Você me beijou na despedida, me disse para dirigir com segurança, me chamou de pai e então me enviou em direção ao meu fim. Não me insulte com desculpas agora. Um policial se adiantou. Senhor, precisamos levá-lo. Carlos assentiu, recuou. Eles algemaram Pedro. Ele não resistiu, apenas continuou chorando. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Eles o tiraram. Sua voz ecoou pelo corredor até as portas do elevador se fecharem. Carlos ficou sozinho no centro da sala, olhando para a de porta vazia. Mendes se aproximou quieto. Está bem? Carlos não olhou para ele, apenas continuou olhando. Não, disse. Mas acabou. Eles haviam sumido, algemados, indo para celas que seriam casa por décadas. A justiça foi feita, mas a dor, a traição, isso nunca vai embora. Fica para sempre. 6 meses depois, junho. O tribunal na região central de São Paulo estava lotado. Repórteres, câmeras, todo mundo queria ver o filho e na hora que tentaram apagar um pai por dinheiro. Sentei na última fileira, quieto, observando. O investigador Mendes testemunhou primeiro. Tocou a filmagem da garagem novamente, explicou como Letícia havia pesquisado sistemas de detonação remota, como havia falsificado minha assinatura na apólice de seguro, como havia orquestrado cada detalhe. O promotor a chamou de mentor intelectual. Pedro, disse, era fraco, desesperado, mas cúmplice. O advogado de defesa de Pedro tentou argumentar coação, desespero, mas a juíza cortou. Desespero, disse. Não desculpa a conspiração para cometer homicídio. Ambos os réus participaram voluntariamente. Letícia recebeu prisão perpétua, sem liberdade condicional. Pedro recebeu 25 anos. Letícia sorriu friamente quando leram sua sentença. Pedro soluçou. Não senti nada. Hoje, vivo num apartamento de um quarto em Osasco. Móveis simples, sem garagem, sem Civic. Vendi a casa, doei a maior parte do dinheiro, guardei o suficiente para viver quieto. 3 manhãs por semana. Trabalho como voluntário num centro de cuidados para idosos. Leio para residentes que não conseguem mais ver bem. Escuto suas histórias. Sinto com eles quando estão solitários. Nas tardes, sento na sacada e observo o sol se pôr sobre o rio Tietê. Penso no que perdi e no que salvei. Perdi meu filho, mas salvei minha alma. Dinheiro corrompe. Ganância é veneno e confiança. Uma vez quebrada, se vai para sempre. Pedro me escreve cartas da prisão. Não as leio. Letícia aprendeu o que significa perder tudo. Beleza, liberdade e controle. Está envelhecendo numa cela, sozinha, esquecida. E eu estou livre. Não rico, não cercado de família, mas estou vivendo. Realmente vivendo, e isso vale mais que 2 milhões dales. Me levanto, caminho para dentro, começo a preparar um jantar simples, macarrão, legumes, uma xícara de chá. Cantarolo baixinho, algo que minha esposa costumava cantar. Sorrio só um pouco. Sou Carlos Ribeiro, 59 anos, empresário aposentado, e o homem cujo filho tentou apagá-lo por 2 milhões de reais. Esta é minha história verdadeira, não ficção, não exagerada. Cada palavra que acabou de ouvir aconteceu. E é uma dessas histórias de vovô que você precisa ouvir, porque a lição pode salvar sua vida. Se há uma coisa que quero que leve, é isto. Não seja como eu. Confiei cegamente. Dei tudo ao meu filho. Dinheiro, abrigo, segundas chances. Ignorei as bandeiras vermelhas, os gastos, o sentimento de direito, a frieza nos olhos de Letícia. Deus me deu avisos. Não escutei. Pensei que o amor podia consertar a ganância. Não pode. Ganância é veneno que corrompe de dentro.
E quando você permite, quando entrega riqueza aos seus filhos sem ensinar responsabilidade, não está ajudando-os, está destruindo-os. Deus poupou minha vida por uma razão. Talvez tenha sido para eu compartilhar esta história verdadeira com você. Não construa seu legado apenas no dinheiro. Construa nos valores, na fé, ensinando seus filhos que nada nesta vida, nenhuma herança, nenhuma apólice de seguro vale mais que integridade. Esta história verdadeira é um aviso, uma dessas histórias reais de vovô passadas adiante, para que não repita meus erros. Se isso te tocou, comente abaixo e me diga de onde está ouvindo, qual a lição que está levando. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. E se quer mais histórias reais de vovô como esta, lições de pessoas que as viveram, se inscreva neste canal porque sabedoria não é apenas aprendida, é compartilhada. Deus te abençoe. Mantenha-se sábio e lembre-se, confie em Deus, mas proteja seu coração. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e se inscreva no canal. Muitas outras histórias estão chegando. Este não é o fim do meu. Este é apenas o começo de algo melhor.